Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Foi tão bom que nós tivéssemos rezado assim. Eu estava acompanhando em casa, pelo rádio, quando vi que a Eliana anunciou que nós íamos rezar o terço hoje juntos, segundo a inspiração que ela recebeu ontem, justamente nessa primeira palestra, no dia de ontem. Até quem sabe, quem sintonizou a televisão, quem sintonizou o rádio, nesses momentos, sem ter visto o começo, sem ter visto a explicação da Eliana, talvez pudesse ter estranhado, talvez você que chegou aqui ao Rincão, depois que já tivéssemos começado o terço, talvez você tenha estranhado. Mas eu quero afirmar, nós rezamos de maneira maravilhosa. Nós rezamos de maneira maravilhosa. Porque justamente a nossa oração não se mede por nós, mas a nossa oração se mede pela nossa imersão naquele que é. Porque muitas vezes nós pensamos que a nossa oração vale por aquelas palavras bonitas, por aqueles raciocínios lindos que nós temos. Então bolamos aquelas maneiras maravilhosas de louvar o Senhor, de falar ao Senhor, e julgamos que aí está o valor do Senhor. Mas se vamos pensar bem, o Senhor não precisa de discursos. O Senhor não precisa de discursos. E não precisa que nós estejamos diante dele discursando para convencê-lo disso e daquilo. Corta os alto-falantes de fora. Nós não precisamos ficar discursando diante do Senhor, não precisamos. Pelo contrário, a oração vale pelo nosso imergir-nos nele, que é o Senhor. Não sei se você reparou que quando nós rezamos o terço, até parece que dá uma sonolência, não é? Até parece que dá um torpor na gente. Mas também, se você repara bem, o terço vai nos aprofundando pouco a pouco. E se a gente, ao invés de deixar-se cair no sono, mas se a gente se deixa imergir em Deus, se a gente vai se colocando no mistério de Deus, a gente vai fundo. E aí está o valor da oração. Nós naquele momento somos como uma sonda que vai descendo em Deus. A sonda vai descendo, se aprofundando em Deus. Aí não acontecem grandes discursos. Aí não acontecem grandes arroubos afetivos. Porque também a oração não se mede pela nossa parte afetiva, pelos nossos sentimentos, porque muitas vezes nós medimos a nossa oração pelos nossos sentimentos, porque nós estamos sentindo umas coisas diferentes. Não, a nossa oração não se mede por isso. Se temos é bom, mas o valor da oração não está aí. A oração tem valor justamente por isso, a nossa imersão em Deus. Nós, como uma sonda, entramos e tocamos lá em Deus, mesmo sem sentir, mesmo sem perceber, porque afinal das contas nós não temos sentidos para sentir Deus. Nós temos sentidos para sentir as coisas sim, eu estou ouvindo, eu estou enxergando, graças a Deus, eu estou podendo tocar, eu posso cheirar, sentir os perfumes, eu posso sentir o gosto, mas nós não temos sentidos para sentir Deus, não temos. Teremos sim
quando tivermos um corpo ressuscitado, então teremos sentidos para ver Deus, para ouvir Deus, para tocar em Deus. Porque também o nosso corpo será ressuscitado como o corpo de Jesus. Mas por enquanto ainda nós não temos sentidos para sentir Deus. Acredite e viva essa experiência. Aliás, se você vai ver bem, não se trata de torpor, não se trata de sonolência. Nós realmente vamos deixando as coisas exteriores, vamos deixando a nossa intelectualidade, porque muitas vezes nós somos tomados pela intelectualidade e achamos que todo o valor está na nossa intelectualidade e medimos a oração pela nossa intelectualidade. Não, não está aí, não. Nós até descemos, nós caímos da nossa intelectualidade. Nós até mesmo caímos, saímos fora dos nossos sentimentos, da nossa sensibilidade. Saímos fora da nossa sensibilidade, mas mergulhamos em Deus. E o terço faz isso, porque às vezes nós julgamos que o rezar o terço é uma coisa monótona, pelo fato de nós irmos repetindo as Ave Marias. Porque também na recitação do terço, o valor não é nós ficarmos atentos, assim, como alguns até fazem, né? Ave Maria, cheia de graça, pensando bem nas palavras, o Senhor é convosco. Não, não está em nós ficarmos atentos às palavras. Pelo contrário, nós como que deslizamos nas palavras que são conhecidas, que nós repetimos tantas vezes, como cantávamos agora há pouco, rezávamos desde pequenininhos. Nós deslizamos por sobre essas palavras que já fazem parte da nossa vida, mas deslizando nessas palavras, sem precisarmos parar intelectualmente nelas, e aí está o valor. Nós não precisamos parar intelectualmente nessas palavras. Nós vamos deslizando cada vez mais para o fundo, para irmos para o interior do mistério de Deus. E eu repito, sem nós percebermos, sem nós sentirmos, porque nós não temos ainda sentidos para sentir Deus, nós estamos mergulhados em Deus. E você não imagina o valor que tem esse momento de oração. Talvez a sua inteligência não ficou satisfeita, porque a nossa inteligência busca satisfações, aqueles momentos em que eu tive conceitos maravilhosos para dizer ao Senhor da sua beleza, da sua grandiosidade. Então a nossa própria inteligência se orgulha, não é verdade? Da belíssima oração que eu fiz naquele dia, naquele momento. Não acontece isso. Ou então nós ficamos entusiasmados com os arroubos de sentimentos que nós tivemos. Também não temos isso. Mas acontece algo totalmente diferente. Nós mergulhamos em Deus e sem perceber, sem que a nossa inteligência tenha satisfação nenhuma, sem que os nossos sentimentos tenham satisfação nenhuma, nós tocamos em Deus, sem perceber que tocamos, porque não temos sentidos para tocá-lo, mas tocamos Deus, e o efeito na nossa vida é maravilhoso. Acredite nisso. Eu fico muito grato a Deus, porque eu acho que acabei dando uma explicação na essência do que é a recitação do terço, a recitação do rosário, importante para todos nós. Ela não é uma oração enfadonha, não, ela não é uma oração assim, simplesmente repetitiva, ao contrário. Nós usamos essas palavras, dessas orações conhecidíssimas que fazem parte da nossa vida, para irmos deslizando por sobre elas, sem precisar fixar-nos com a nossa inteligência e sem precisar agarrar-nos com os nossos sentimentos, mas irmos deslizando pelas palavras simples dessas orações, e irmos entrando no mistério de Deus até tocar Deus. Repito, sem sentir que tocamos, porque nós não sentimos.
Porque se eu for aprofundando aqui, se eu até fizesse uma arte aqui, né? E eu deslizasse lá para baixo, até me agarrando aqui na mureta, caísse lá embaixo e tal, e eu ia tocar. Primeiro com os pés lá no chão, e eu ia sentir que eu toquei. E depois eu podia até me agachar, tocar com os joelhos e sentir nos joelhos que eu estava tocando, depois pôr as mãos lá embaixo, lá no fundo. Só que com Deus nós não sentimos que tocamos. Repito, porque nós não temos sentidos para tocar Deus. Mas que tocamos sem sentir. Porque suponhamos outra coisa, se eu tivesse insensível, se por alguma razão até eu tivesse tomado uma anestesia, né? E não sentisse nas mãos, não sentisse nos pés, eu ia descer aí embaixo, perto de você, eu ia tocar no chão, mas eu não ia sentir nada. Até ia parecer que eu não estava com os pés no chão. Eu ia tocar no chão embaixo, mas parecia que eu não ia tocar em nada. Não ia sentir nem frio, nem calor, nem nada. Por quê? Porque eu estava com as mãos insensíveis. Porque eu perdi a sensibilidade. Gente, é assim. Nós não temos sentidos para tocar Deus. Em tocar Deus, nós somos como que anestesiados. Não temos sentidos. Somos como que insensíveis, porque não temos sentidos para tocá-lo. Mas acredite, o terço é a mais simples e a mais linda oração para nós, com facilidade, tocarmos Deus. Tocarmos no mistério de Deus. E que bonito. Certamente você já tocou tantas vezes, você nem sabia que tinha tocado, mas tocou. Você adquiriu tanta coisa para a sua vida sem ter percebido. Certamente você já fez isso várias vezes. Vai fundo. Reza sem medo o terço assim. Algumas vezes você vai até pensar que está distraído, porque as ave-marias vão indo. Você até parece que está distraído, mas que, graças a Deus, você pode ir deslizando pelas palavras e ir aprofundando, para tocar o mistério de Deus, para tocar Deus. Isto vai acontecer. Tenha coragem, faça isso. Não vá por aquelas ideias tolas que nós ouvimos até dos nossos irmãos protestantes, desprezando e zombando da reza do rosário. Não vá por isso, não. Não vá também pela sua intelectualidade. Não vá por certas pessoas tolas que querem até fazer com que o terço se torne novamente uma oração intelectual, porque ele não é uma oração intelectual. Bem ao contrário. Pelo contrário, aproveite daquilo que o terço, daquilo que o rosário é. Uma grande oportunidade de nós, naquele dia, naquele momento em que rezamos o terço, especialmente quando rezamos do rosário. Então é o rosário inteiro, são os 3 mistérios que nós rezamos, gozosos, dolorosos, gloriosos. Nós vamos indo, tocando em Deus. Amém. Que bom, que assim seja. Parabéns, viu, minha filha? Parabéns, foi realmente uma inspiração e foi um momento ótimo isso para nós.